A beleza, a tranquilidade, estamos nós aqui para mais uma aula e hoje nós vamos variar um pouquinho aí no, na forma, na metodologia da nossa aula. Então é uma aula que tem como tema Florestan Fernandes, apostila 7, Sociologia do Sistema Etapa. Então, como é um conteúdo bastante pequeno, né, bem assim pequenininho, eu resolvi trazer um pouco mais de conteúdo aqui a respeito do Florestan Fernandes, que é um dos grandes, né, o primeiro grande sociólogo brasileiro, um sociólogo da USP, certo? Foi professor de pessoas como Fernando Henrique Cardoso. Aqui está a Florestan, a sua esposa, o seu filho, e eu separei para vocês aqui, antes da gente apostila propriamente dita, né, o Florestan, ele é um grande sociólogo brasileiro, não porque ele foi um dos pioneiros da sociologia no Brasil, não, mas porque, né, ao longo da sua trajetória, o Florestan ele trabalhou com a metodologia dos 3 clássicos da sociologia. Ele começa trabalhando com a metodologia do Durkheim, né? Ele se considerava um funcionalista, então a forma de fazer pesquisa, de fazer sociologia do Durkheim influenciou bastante no início da carreira. Também, né, soube lidar com a teoria do Max Weber e depois, no final de vida, ele aderiu, né, fielmente aí ao marxismo, usando o marxismo como uma metodologia de produção de sociologia. Então, a obra do Florestan é vasta, vocês viram alguma coisa comigo, né, falando a respeito da integração do negro na sociedade de classe capitalista, né, como ela foi tumultuada, como ela foi limitada, e também quando a gente trabalhou a respeito, né, desse questionamento da ideia de democracia racial. Então, antes da gente ir para a apostila, né, então separei aqui uma notícia do UOL, depois eu vou colocar no link, certo, do YouTube para vocês. Coloca aí, fala um pouco sobre a biografia do Florestan e aí coloca 5 tópicos atuais da obra de Florestan Fernandes. O primeiro tópico, né, seria a desigualdade social, né? Segundo, esse foi o núcleo mais íntimo na obra do Florestan, segundo Paulo Silveira, sociólogo e genro do Florestan, também professor da USP. Bernardo Recupero, né, que é outro importante sociólogo brasileiro, então lembra da dificuldade de se constituir no Brasil a chamada ordem social competitiva. Ele chama atenção especial para o fato de que a própria competição é incorporada ao privilégio, formando-se em privatismo. Então, a Florestan, né, o que esse trechinho está colocando e a obra do Florestan colocou, é que nós passamos a ter uma sociedade de classes capitalista, né, a moda capitalista, mas nós não deixamos o nosso legado, né, o legado colonial, né, o que o legado colonial trouxe para o Brasil. Né? Então, aqueles traços de sociedade estamental, patriarcalista, dos grandes proprietários rurais, né? Aquela forma toda de lidar com a sociedade, isso se mantém, né? E se mantém até os nossos dias. Né? Sendo assim, né, a igualdade de mercado se impõe plenamente, né, numa competição igualitária, né, como os liberais sonham, de que todos podendo apresentar o seu talento, o seu mérito. Não tem como, uma vez que você tem uma desigualdade, né, histórica, né, presente dentro da nossa sociedade. Então, alguns cidadãos se achando que naturalmente melhores que outros, naturalmente, obviamente, entre aspas. E aí cita-se aqui um episódio interessante, né? Pensar num episódio recente, um casal que
respeitava a quarentena foi abordado por um guarda que os interpelou dizendo, chamou ele de cidadão, né? Ele falou, cidadão não, engenheiro civil. Ou seja, né? Então aqui você vai ter, né, pessoas, né, meio que desconsiderando essa igualdade jurídica que nós temos dentro da sociedade por ser isso ou por ser aquilo. Então o Florestan trabalhou bastante com isso ao longo da sua vida, da sua trajetória. Como eu citei, né, a diferença racial também é muito importante dentro das pesquisas do Florestan, né? Então aqui, de forma bastante interessante, esse tópico coloca, né, que o Florestan foi um dos primeiros sociólogos a desmistificar a ideia como uma democracia racial. Então a ONU, né, o governo do Getúlio Vargas, ele defendia essa hipótese, né, que ao contrário de outros lugares como Estados Unidos e Alemanha, nós não tínhamos esse racismo, né, declarado, essa luta racial aberta, conflitos raciais, né, principalmente nos Estados Unidos, quando a gente pensa a população negra. Então a ONU e a Unesco encomendaram um estudo para ver se isso, né, um estudo sociológico, para ver se isso de certa forma se sustentava. E aí as pesquisas mostraram que, né, no Brasil também tem o seu racismo, né, um racismo estrutural, é um racismo que ele às vezes é oculto, certo? Então as pesquisas identificaram que a presença do negro, né, das boas profissões, nas universidades, concluindo o ensino médio, concluindo escola fundamental, né, ou cargos políticos, na época era uma minoria absoluta, certo? Então, a pesquisa do Florestan mostrou para a gente que nós temos esse racismo oculto, né? Esse racismo aí latente. Então a dificuldade que o negro tem, seja das condições, seja do legado, da marca, do estigma da escravidão, de poder ascender socialmente, né? Então a cor da pele marca uma posição social. Colocando também a polarização política, né? Então o Florestan, isso aqui eu nem vou abordar muito, que é uma coisa que fala mais a respeito, é uma coisa mais atual. Obviamente o Florestan não pegou essa polarização como nós temos hoje. Lógico que existia, né, quando o Florestan estava ali nessa transição, né, para professor, né, principalmente, né, se ele foi professor do Fernando Henrique, é óbvio que ele passou por todo o período de ditadura militar. Ele também acho que foi aposentado sumariamente pela USP. Então ele pegou sim uma polarização um pouco diferente da nossa, né, sem redes sociais, mas aquela polarização conduziu à ditadura militar de 64. E isso aqui eu vou comentar usando a apostila do Etapa. Eu termino aqui essa parte do site com educação gratuita e universal. Então, segundo ele, né, o Brasil, os problemas do Brasil têm origem numa raiz podre, né, a fraca educação, porque a educação é a que vai oferecer para as pessoas possibilidades, né? Então, a pessoa poder ser, né, ter uma profissão para poder ascender socialmente, para poder ter uma vida melhor, para poder ter uma vida de dignidade, né? Então ele foi um grande defensor da educação pública, da educação gratuita, da educação de qualidade em todos os níveis, né? Então o nome do Florestan está ao lado de outros grandes nomes da nossa história acadêmica, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, né? Então é uma tristeza muito grande quando, né, algumas pessoas que pouco leram sobre essas pessoas, né, falam coisas sem sentido, sem relevância, a partir de uma coisa ou outra descontextualizada, certo? Então, Weintraub, Olavos de Carvalho, infelizmente essas pessoas aí, né, ganham
chamam a atenção em algum sentido, né, e outras importantes como Darcy Ribeiro, como Paulo Freire, né, como Florestan, um segundo aí sobre um véu de preconceito. Mas, enfim, né, isso é só um desabafo. Assim a apostila. Então, como eu disse a vocês, né, a Florestan tinha, né, essa habilidade de fazer pesquisa, de fazer sociologia a partir de qualquer teoria, a partir de qualquer abordagem teórica clássica, né? Então, quando nós falamos de sociologia clássica, nós estamos falando aqui de Max Weber, estamos falando de Durkheim, de Emile Durkheim e de Karl Marx, certo? Então, uma das grandes obras do Florestan foi a função social na guerra da sociedade tupinambá. Então, quando nós falamos de função social, né, nós já estamos meio que dando uma pista de que método Florestan utilizou. E se é uma função, nós estamos falando de funcionalismo, que é a metodologia do Emile Durkheim. Então, de grosso modo, para essa escola, né, as instituições, né, elas têm funções na sociedade, assim até como, né, os atores políticos, os atores sociais, eles têm funções, né? Então, o que era importante aqui, né, já trazendo o assunto, né, para discussão? A guerra, por mais que ela represente uma coisa, um choque, um evento que pode levar à morte, para aquela sociedade, né, como a Tupinambá, ela representava um elemento de união, ela representava um elemento de coesão. Então a sociedade funcionava por conta desse medo externo, ok? Então a guerra funcionava então como um fato social, certo? E aí o fato social, para quem estudou, para quem, né, leu aí a teoria do Durkheim, seria aquela coisa importante dentro da teoria do Emile Durkheim, né? Fatos sociais são coisas, são elementos externos, gerais, que vão gerar coerção nas pessoas dentro daquela comunidade, tá certo? Então, na visão do Florestan, a partir da sua pesquisa com dos Tupinambás, ele entendia que a guerra era um fato social total. Então, eu separei para vocês aqui, eu sublinhei a compreensão da Guerra Tupinambá como um conjunto total das situações sociais que envolviam a polarização ou a projeção de atitudes e sentimentos coletivos de antagonismo contra os inimigos, vividos pelos Tupinambás desde o momento de sua plena satisfação por intermédio de sacrifício ritual e dos ritos subsequentes. Se harmoniza com os propósitos interpretativos que orientam a escolha do método funcionalista. Então é o seguinte, né? Para o funcionalismo, né, a sociedade ela é composta de elementos, de órgãos, né? Então a sociedade ela é mais ou menos, o Durkheim usava de analogias, aí, de metáforas com a biologia, né? Então a sociedade seria como um corpo em que vão existir vários órgãos e o bom funcionamento dos vários órgãos colaboram para o bom funcionamento do corpo, tá certo? Então, né, porque cada órgão representa uma função, certo? Para um corpo saudável. Então, a guerra seria, dentro dessa visão, né, Tupinambá, que ele tem sobre os Tupinambás, como um coração, porque ela, né, ela faria com que, né, aquela tribo se unisse, né, mantesse aí um alto grau de solidariedade, de amizade, né, de bom funcionamento por conta de um perigo externo, né? Então, sendo que, né, a vingança,
colocando no texto, a vingança seria um dos principais elementos dentro da questão da guerra, porque a vingança ela vai fortalecer, se no caso algum membro da tribo fosse morto por alguém externo, a vingança seria aquele elemento que reuniria as pessoas, né, e para fazer com que a sociedade criasse essa identidade, essa rede de solidariedade. Então, envolve, né, desde o início da vida até a morte, um processo de socialização muito forte. Então, o coletivo, ele se impõe sobre as pessoas e aí existe uma espécie de controle social, tá certo? Quando a gente fala ali de solidariedade mecânica, solidariedade orgânica em Durkheim, né? Então, mecânico seria que cada um dentro dessa sociedade sabe o seu papel. Então, o coletivo vai sempre prevalecer sobre o indivíduo. Quando o indivíduo quer se destacar ou ele não representa, ele não colabora para o bom funcionamento da sociedade, ele é literalmente retirado da máquina, certo? Então, vamos ver aqui que o Durkheim, perdão, o que o Florestan está colocando nesse trecho da sua obra. A descrição da função manifesta dá a conhecer certos aspectos da conexão da guerra com a estrutura da sociedade em funcionamento. Então, gente, sempre que vocês verem essa palavra aqui, estrutura significa basicamente regras, tá? Regras que estruturam a sociedade. Primeiro, coisa na qual é desnecessário insistir, ela permite conceber as ações e as atividades guerreiras como parte de um todo, a integração da guerra nas condições externas da existência social. Segundo, ela comporta um esclarecimento fundamental da motivação da guerra, excluindo implicitamente o argumento de que a guerra possa ser uma consequência inevitável, um apanágio da natureza humana. Os próprios cronistas procuram estabelecer relações entre a guerra e as pressões sociais que estavam submetidos os tupinambás. Reduzindo-as ao essencial, essas relações poderiam ser agrupadas em três categorias de reforços sociopsíquicos da conduta guerreira. A pressão psicológica. A crença na necessidade de vingança transformava a participação das atividades guerreiras em obrigação moral. Vou explicar aqui para vocês entenderem bem. Como eu disse há pouco, o processo de socialização é essencial para que esse estilo de vida ele possa funcionar, certo? Então, o ensinamento dos mais velhos ou os mais novos, as condutas de vida, a posição dentro da sociedade. Então, esses valores, né, essa coisa de que cada um vai ter um papel social, né, é embutido dentro da cabeça de cada um. Então, a identidade da tribo ela é tão forte que não precisa, às vezes, ninguém falar, olha, você tem que fazer isso. É a própria subjetividade que vai tomar a iniciativa, é a pressão psicológica, né? Então vai ter a pressão social, as influências externas, principalmente as palavras dos indivíduos mais velhos, né? Os indivíduos abandonar-se na corrente do comportamento coletivo e outros incentivos que nasciam de dentro para fora. As atividades guerreiras eram desejadas por causa de suas consequências sociais. Então, né, significa o que isso? A pessoa que veste essa roupa, que defende esses valores, que se, né, mata em função do social, é bem visto na sociedade. Ele é bem quisto pela sociedade. Né? O guerreiro ele é bem quisto pelas mulheres, pelo seu pai, pela tribo, pelo chefe da tribo, aquela coisa toda. Expressões mágico-religiosas. Interferências nas relações com os espíritos dos mortos ou entidades sobrenaturais. A consumação da vingança permitia normalizar as relações com o espírito
que necessitava da relação sacrificial com pessoas que estavam diretamente ligadas ao morto, e a convicção inversa do caráter benéfico da correspondência às necessidades ou desejos dos espíritos, relações entre os ritos que antecediam o choque direto e o domínio mágico do inimigo, fonte de poder dos guerreiros. Então é o seguinte, se você tem um parceiro da tribo que foi morto por outra tribo, certo? Esse, dentro da visão, dentro desse universo de valores dos tupinambás, esse morto esperava que as outras pessoas da tribo, né, buscassem a sua vingança. Então, quando, né, o assassino daquela pessoa da tribo fosse morto, significa então que o falecido, né, o desejo do falecido pela vingança estaria saciado. Caso isso não acontecesse, as pessoas mais próximas desse falecido, né, elas mesmas se sentiriam mal, porque elas estariam em débito a partir desses valores da tribo. Outra coisa, né, muitos tupinambás eles tinham essa coisa de eles eram canibais, eles comiam seus adversários. Então, era uma relação aceitável dentre as tribos, né? Então significa, se aquela pessoa que fosse morta, né, ela sabia que ela seria morta, ela seria comida, né, os seus membros seriam comidos, né, para ela era uma coisa importante, né, significava que ela era alguém. E dentro desse universo de valores dos tupinambás, ao jantar, literalmente, ao comer, né, almoçar ou jantar ali, aquele guerreiro adversário, eles acreditavam estar incorporando as habilidades, né, guerreiras, né, daquele adversário. Tá? Então, por final, a descrição da função manifesta conduz a uma apreciação peculiar da interdependência entre o sistema guerreiro e o sistema de relações sociais na sociedade tupinambá. Por que os tupinambás pereceram? Né? Porque quando os jesuítas chegaram aqui, ou seja, pela espada dos europeus, dos portugueses, ou seja, pela cruz, seja pela religião, o estilo de vida tupinambá foi completamente desmontado, né? E aí essa coisa importante para a sociedade deles, para manter a coesão entre eles, ela foi perdida. Então gerou o que o Durkheim chamaria de anomia, né? E isso colaborou para quase a extinção dos tupinambás, tá? Então nós estamos falando aqui de um costume típico de uma sociedade tradicional, né? Não há aqui uma valorização da diplomacia como nós valorizamos hoje para a resolução dos conflitos. Ok, galera? Então essa foi a aula sobre, né, o Florestan Fernandes. Espero que tenham gostado. Valeu, abraço.